Que fala também do Corinthians e de Yuri Alberto, novo artilheiro do Brasileirão e com propostas de Espanha e Inglaterra. Para completar, existe alguma chance de Igor Coronado trocar o Corinthians pelo São Paulo? Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre a chance de Igor Coronado ser trocado por um jogador do São Paulo. Essa informação foi divulgada e repercutida nas redes sociais nas últimas horas. Não é a primeira vez que colocam o Igor Coronado no São Paulo e a explicação é meio lógica. Camisa 10 do Corinthians, que não vem sendo utilizado. São Paulo já admite há bastante tempo a busca por um jogador específico dessa posição. Havia conversado outro dia com o Rafael Brandini e perguntado sobre a chance de o Coronado jogar no São Paulo. Ele disse que não havia chance nenhuma, que o Igor Coronado estava super focado em jogar no Timão. Mas a verdade é que a coisa não anda bem para ele por lá. 44 partidas, 4 gols e 5 assistências, números pequenos, ruins, para alguém que custa 2 milhões de reais por mês entre salário, direitos de imagem e luvas. Importante lembrar que a partir do ano que vem, o Coronado deixa de receber no Corinthians as luvas. Então os vencimentos dele vão cair para algo na casa de 1 milhão e 600, 1 milhão e 500 mil reais mensais. Só para completar em relação ao São Paulo. A especulação dá conta de que o tricolor colocaria um jogador na parada para que o Corinthians escolhesse, para que enfim houvesse essa troca. Informação que eu tenho é de que o São Paulo busca um 10, mas não será o Igor Coronado. Também já havia falado sobre o Evander, meio atacante do Portland Timbers, jogador excepcional, está vivendo grande fase, seria o camisa 10 dos sonhos, mas o São Paulo não tem condição financeira de pagar os 9 milhões de dólares pretendidos pelo Portland Timbers. Só para completar em relação a essa busca por camisa 10, São Paulo também conversa com o Luciano Acosta, que deixou recentemente o FC Cincinnati. Outra especulação envolve o Oscar, que ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro. Yuri Alberto, o atacante do Corinthians, que virou xodó do torcedor, é também artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu o Criciúma por 4-2 na noite desse sábado. Os dois últimos gols foram do Yuri, que ultrapassou o Estevão, atacante do Palmeiras. Agora o Estevão tem 12 gols e o Yuri Alberto aparece com 13. Yuri, que quase foi artilheiro da Sul-Americana, não ganhou essa condição por conta de um gol em relação ao Adrian Martinez do Racing. Yuri, que também está a um gol de se igualar a Pedro, tornando-se assim o maior artilheiro do futebol brasileiro na temporada. Temporada de 55 jogos, 29 gols e 6 assistências. Ele nunca fez tantos gols na carreira quanto em 2024. E aí vem a parte mais importante, talvez até mais preocupante para o torcedor corintiano. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o André Cury, que é o empresário dele, para perguntar se o West Ham é a maior possibilidade de contratação do Yuri. Ele contou que não, que há uma negociação com um time inglês e outro espanhol, mas o West Ham não está entre os interessados. Essa grande fase do Yuri deve acabar por confirmar sua saída no fim dessa temporada. O Corinthians ficaria com mais ou menos 12 milhões e meio de libras, estamos falando de quase 100 milhões de reais. Só para completar em relação ao Timão, mais uma vitória, a 7ª seguida. O Corinthians sai perdendo por 2-0 com 2 gols do Bolassi, mas consegue a virada com um enorme segundo tempo digno de aplausos. Classificação do Corinthians para a Libertadores da América segue bastante avançada. Próximo jogo em casa contra o Bahia, super importante, confronto direto por vaga em Libertadores. Bom, e o Corinthians que continua com o negócio da arrecadação da vaquinha da Gaviões da Fiel. A arrecadação, olha, no momento em que eu estou gravando, já passou de 14 milhões de reais. A arrecadação da Gaviões da Fiel para pagar o estádio, a Neoquímica Arena. A dívida de 700 milhões de reais, né? A tentativa da Gaviões da Fiel é arrecadar na vaquinha 700 milhões de reais para pagar a dívida do estádio, mas o que não é fácil, né? De qualquer maneira, em menos de 48 horas, o Corinthians já conseguiu 14 milhões de reais, batendo na casa aí dos 15 milhões de reais, praticamente, no momento em que eu estou gravando. Já deve estar para mais, né? Já deve estar estourando esse número de 15 milhões de reais. Parabéns a Gaviões da Fiel por essa iniciativa e parabéns aos corintianos que estão encampando essa iniciativa e estão botando do bolso, dinheiro do bolso para pagar a dívida da Neoquímica Arena, dívida de 700 milhões de reais. Será que vai dar? Não duvide do torcedor corintiano, jamais duvidem da competência, do poder do torcedor corintiano. Ao mesmo tempo que o Corinthians arrecada essa dinheirama toda, 14 milhões, quase 15 milhões de reais para pagar a Arena, o Corinthians informou à Justiça
que tem uma dívida muito grande, né? A dívida do Corinthians alcançou 2,4 bilhões, 2 bilhões e 400 milhões de reais. É um negócio impressionante. 2 bilhões e 400 milhões de reais é a dívida do Corinthians. O Corinthians atualizou a situação financeira na ação em que pede à Justiça o regime centralizado de execuções, uma medida que visa negociar de forma coletiva as dívidas que tem com diferentes credores. E deste montante, como eu disse, cerca de 704 milhões são relativos ao financiamento da Neoquímica Arena com a Caixa Econômica Federal. E para quitar a dívida da Neoquímica Arena, a Gaviões da Fiel está promovendo uma campanha de arrecadação que em menos de 2 dias já arrecadou 15 milhões, 14 para 15 milhões de reais. Bom, o Corinthians está pensando na contratação de reforços para a próxima temporada. É o que interessa, o torcedor quer saber de reforços. Mal terminou o ano e o Corinthians já pensa em reforços. A prioridade é a contratação de um lateral esquerdo. E o Corinthians negocia a contratação do lateral esquerdo, o Wendel. O Wendel, lateral esquerdo, que joga no Porto. Mas acontece que tem concorrência para contratar o Wendel. Não vai ser fácil contratar o jogador. O Wendel tem 31 anos, tem contrato com o Porto até 30 de junho de 2025 e deve retornar ao Brasil já na próxima temporada. O Corinthians enxerga no jogador uma boa oportunidade de negócio, já que ele está em reta final de contrato e podendo conseguir a rescisão antecipada. A contratação do Wendel portanto, é prioridade no Corinthians. O Corinthians quer um lateral esquerdo forte para disputar os campeonatos na próxima temporada. O Corinthians, no entanto, tem forte concorrência, principalmente dos times brasileiros. O São Paulo já disse que quer a contratação do Wendel. O São Paulo, portanto, também quer a contratação do lateral esquerdo, jogador que vive sendo convocado para a seleção brasileira. O Wendel foi revelado pelo Grêmio, foi comprado pelo Bayer Leverkusen da Alemanha em 2014. E depois de 7 temporadas no clube, ele foi negociado com o Porto, onde está jogando lá no futebol português. A lateral esquerda é uma das posições carentes no time do Corinthians, né? O Corinthians, no momento, tem o Matheus Bidu, que é o titular, o Hugo, que é o reserva, e o Diego Palacios, que entrou em campo apenas 45 minutos em 2024, porque ele operou o joelho, né? Ele teve que operar o joelho, então o Palacios praticamente não foi utilizado pelo time do Corinthians. Então o Wendel é a prioridade no Corinthians para a lateral esquerda. O Corinthians tenta esta contratação, só que tem o São Paulo como concorrente. Você acha que seria uma boa contratação para o Corinthians na lateral esquerda? Eu acho que seria uma ótima contratação. Lateral esquerdo, que inclusive joga na seleção brasileira, é sempre convocado para a seleção do Brasil. Seria uma contratação espetacular do Corinthians. O Corinthians que vai tentar, como eu disse ontem, contratações pontuais, mas também vai tentar trazer um jogador de peso. Será que o Wendel é esse jogador de peso do Corinthians? E vai pedir também apoio da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora do Timão, para tentar esta contratação. A Esportes da Sorte, que já ajudou na contratação do Memphis, paga os salários do Memphis, né? A Esportes da Sorte que ajudou na contratação definitiva do Hugo Souza, do goleiro corintiano, e a Esportes da Sorte que tenta, portanto, que provavelmente vai ajudar o Corinthians na tentativa de contratações importantes para a próxima temporada. Por falar em contratações, eu quero falar sobre o Verratti. Existe uma chance real do Corinthians vender o Yuri Alberto no final do ano, né? Todo mundo sabe disso, que pode pintar uma proposta do futebol inglês na contratação do Yuri Alberto. O Yuri Alberto já disse que gostaria de jogar no futebol inglês, embora o presidente Augusto Melo diga que não vai vender o Yuri Alberto. Mas, se isso acontecer, o Corinthians vai precisar da contratação de um centroavante. E o Ramon Dias, segundo a informação do Jorge Nicola, o jornalista Jorge Nicola, o Ramon Dias indicou a contratação do Pablo Verratti. O Verratti, atacante de 36 anos, jogador do Vasco da Gama, jogador que foi decisivo na permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Esse ano não está muito bem lá no Vasco da Gama. Ganha cerca de 420 mil reais mensais. E está tentando, o contrato dele termina em dezembro de 2025. Ele tem mais um ano de contrato com o Vasco, mas não perdeu um pouco do prestígio lá no Vasco da Gama. Com isso, o Corinthians
tentaria a contratação do Verratti, segundo o Jorge Nicola. O Verratti, desde que chegou no Vasco, tem 72 jogos com 30 gols e 3 assistências. É um artilheiro, né? É um camisa 9 artilheiro. Então, seria uma indicação do Ramon Dias, o Ramon Dias que indicou o Verratti no ano passado para ser jogador do Vasco. Ele foi contratado pelo Vasco por indicação do Ramon Dias, e agora o Ramon Dias está, segundo o Nicola, também indicando o jogador para jogar no Corinthians. Quem sabe, então, o Verratti que veio do Belgrano da Argentina para jogar no Vasco da Gama, quem sabe o Verratti também seja reforço do Corinthians para a próxima temporada. É o Corinthians que já está falando em reforços para a temporada do ano que vem, porque o Corinthians pode disputar a Libertadores. Então, para disputar a Libertadores, você tem que pensar num time de um nível diferente, de um time de um nível maior do que o Corinthians está apresentando nessa temporada. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians. O que achou? Deixe no comentário a sua opinião, pois ela é muito importante. Não esqueça de deixar também o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades que a gente postar. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.